Então, galera, tudo bem? Mais uma vez aí a gente vai trabalhar com a nossa querida história. Hoje a gente fala sobre Grécia Antiga, beleza? Nós já analisamos aí o desenvolvimento da humanidade, vimos aí desde a Idade da Pedra, passamos pela descoberta da agricultura e domesticação dos animais, chegamos ao período da Idade dos Metais, aí a gente faz aquele up dos estudos das civilizações, beleza? Nós vimos aí como a Idade dos Metais surge a Mesopotâmia, surge o Egito, a Pérsia, os hebreus, os fenícios, beleza? Agora a gente vai para o ápice da história antiga, beleza? Que é o greco-romano, beleza? Então agora a gente vai trabalhar primeiramente Grécia, termina a Grécia e a gente entra com Roma, beleza? Então, Grécia Antiga. A Grécia Antiga ela surge aí nessa região aí, tá? Se você olhar aqui, ó, bem pequenininho, nós temos o planeta Terra, tá? É na península do Peloponeso e a península balcânica, aqui, ó, nesse pedacinho aqui, beleza? Aí essa região aí que é o que interessa pra gente, tá? Mas é principalmente na península do Peloponeso que é o nascimento dos gregos, beleza? Banhado entre o Mar Mediterrâneo, o Mar Egeu e o Mar Jônico. Ou seja, obviamente, a sociedade é marítima. Tranquilo? E qual mesmo a sociedade marítima que nós já trabalhamos? Fenícios. Tranquilo? Por que eu estou dizendo isso? Para a gente analisar os períodos, tá? As divisões da Grécia Antiga. Beleza? A Grécia Antiga nós dividimos em um período creto-micênico, tá? Homérico, arcaico, clássico e helenístico. Facinho, rapidamente. A civilização creto-micênica, beleza? É o período em que não é ainda a cultura grega, beleza? Mas é a semente que vai criar base para essa sociedade, beleza? Então é com a civilização creto-micênica que vai lançar base para a cultura grega. Ainda não é grego, beleza? O período homérico não. O período homérico é o grego mesmo, tá? Então é no período homérico que vem a língua, tá? Que vem a política, que vem a religiosidade, beleza? Então é como se fosse o seguinte: o período micênico ele tem cultura grega e cultura de outros povos, beleza? Então era uma miscelânea ali naquela área, tá? A escrita era uma miscelânea, a política era uma miscelânea. Quando chega o período homérico, eles aparam a aresta, beleza? Adaptam as culturas que de fora, várias culturas de fora, né? E com essa colcha de retalho que aparece a cultura grega. Beleza? Então a cultura grega ela surge como uma coxa de retalho. Pega um pedaço de uma cultura, pedaço de outra cultura, pedaço de outra cultura e forma a cultura dela. Então é no período homérico que essa colcha de retalho está formada. Beleza? Já o período arcaico é o desenvolvimento. Então, enquanto o período homérico é o nascimento, o desenvolvimento dela, né, a expansão dela é no período arcaico. Beleza? Então, o arcaico pega a cultura grega e faz uma expansão dela. Beleza? O período clássico é o ápice da cultura grega. Beleza? Então a Grécia ela está na sua expansão política, na sua expansão militar, na sua expansão econômica. Então ele está no auge da parada. Beleza? Já o período helenístico, aí ocorre uma divisão. Enquanto civilização começa a declinar os gregos. Beleza? Mas enquanto cultura, ela consegue chegar a territórios longínquos. Beleza? Então, por exemplo, a cultura grega ela chega na Península Itálica, ela chega no Egito, beleza? Então, o período helenístico é a dispersão e o enriquecimento da cultura grega. Então, nesse momento, os egípcios têm contato com a cultura grega, os italianos têm contato com a cultura grega. Italiano aí serão os futuros romanos, beleza? Aí, no caso, eram etruscos, que é outra matéria que a gente vai trabalhar. Tá? Não é chamar de italianos, mas para vocês entenderem melhor, vamos falar de italiano.
beleza? Então, no período helenístico, enquanto civilização eles estão em declínio, mas enquanto cultura eles estão em franca expansão, beleza? Então vamos lá. Primeira parte, a civilização creto-micênica. Eu falei com vocês aí que essa parte não tem cultura grega ainda, mas eles que vão criar base para a cultura grega, beleza? E conforme eu vou explicar para vocês, eu vou dar essa pincelada para vocês entenderem legal. Obviamente, civilização creto-micênica, a gente vai falar sobre o período cretense e os micênicos, óbvio, beleza? Os cretenses, aqui ó, ilhazinha, beleza? Os cretenses, eles viviam na ilha de Creta, tá? Como que era a organização política deles? Monarquia, beleza? Então a sociedade era chamada sociedade palaciana, pois tudo vivia em torno do palácio, o palácio de Minos, em Knossos, beleza? Ou seja, a economia era toda em torno do palácio, as pessoas se reuniam em torno do palácio real, as pessoas, política, era o rei que governava, a cultura, era tudo em volta do palácio, era ele que organizava tudo, chefe religioso, beleza? A escrita dos cretenses era chamada de linear A, beleza? Por que nós não temos conhecimento dessa escrita? Como assim? Nós descobrimos registros das escritas deles, né? Tabuletas, placas de pedra em que eles escreveram lá, só que se perdeu, a gente não consegue ler. Então a gente foi lá, os historiadores foram lá e chamaram de linear A. Beleza? Então a gente tem pouquíssimo conhecimento dessa época, pois se perdeu tudo. Tranquilo? Então o que nós temos sobre o período cretense? Tá? Que eles viviam na ilha de Creta, que era uma sociedade palaciana, ou seja, tudo vivia em torno do palácio real, beleza? E era a escrita linear A, beleza? E o que tem a ver aí com Grécia para a gente analisar? Para você ter ideia aí, a religiosidade. Beleza? É justamente aqui em que tem um dos principais pontos da história religiosa dos gregos. Eles adoravam vários deuses, mas o mais importante deles era Poseidon. Beleza? Obviamente uma ilha, né? Poseidon, ele tinha como animal sagrado o touro. Tá? Então, todo ano, os cretenses eles sacrificavam um touro em homenagem a Poseidon. Tá? Em um determinado, todo mundo tinha gado, tranquilo, inclusive o rei. Em um determinado ano, o melhor touro que se tinha era o touro do rei Minos. Só que ao invés de ele sacrificar o touro dele, ele prefere sacrificar o touro de outra pessoa. Beleza? Poseidon fica injuriado que ele quer o melhor touro. Então ele lança uma maldição em cima do rei. Que maldição era essa? A esposa do rei fica enfeitiçada por esse touro. E os dois têm uma relação, né, se acasalam, e têm um filho, o Minotauro. Beleza? Minos, então, prende a criança, manda o engenheiro construir, no caso aí, o vídeo que escreve, tá? Que os engenheiros constroem um labirinto debaixo do Palácio de Minos e coloca a criança lá. Beleza? Essa criança é canibal. Então, olha só que coisa interessante para a gente analisar aí. É a função da religiosidade. A religiosidade ela é muito importante para a sociedade. Qual é a função dela? A função dela é criar padrões. Então, o que é certo e o que é errado. Beleza? É só a gente analisar aí os hebreus. Beleza? Só a gente relembrar. Beleza? É o monoteísmo ético. Ou seja, a religiosidade ela tem uma função que é organizar a sociedade. Em que sentido nós estamos falando dos gregos aí sobre a mitologia de Minos? Primeiro ponto. Relação sexual entre seres humanos e outros animais. Então, para os gregos, isso vira tabu. Beleza? Fica contra, por causa dessa questão de Minos aí.
O segundo, canibalismo. Tá? Minotauro, ele era canibal, então ele era um monstro, ou seja, pessoas canibais eram monstros, beleza? Então logo de cara aí que nós temos. Hoje a nossa sociedade também segue esse mesmo preceito, da onde a gente tirou os gregos, beleza? Tá aí, ó. Então ficava, né? O Minos, ele trancafiava o Minotauro debaixo do palácio dele, um grande labirinto. Beleza? E o que que ele fazia? Ele tinha que pegar pessoas e jogar lá dentro para o Minotauro comê-lo. O que que ele faz? Ele exige dos seus subordinados de reinos, né, submetidos ao poder de Knossos, que deve entregar pessoas ao Minotauro. Que pessoas eram essas? Virgens, que é um outro ponto que nós temos hoje. Os virgens são considerados puros, beleza? Para os gregos. E hoje nós ainda temos essa questão da virgindade, em que deve se casar virgem e assim por diante. Ou seja, a virgindade tem um sinônimo de pureza, tá? Então nós temos aí, ó, o Minotauro, que é uma relação horrenda, considerada errada, e que tem que comer, que tem que destruir pessoas que são consideradas puras. Olha só o nível da parada, em que eu, professor, não entendi. Ou seja, esse tipo de relação entre homens e animais, elas destrói o que é de melhor em uma civilização. Beleza? Tranquilo? Aí o que acontece, gente? Um desses povos, né? Nós tínhamos Egeu. Olha aí, ó. Não, perdão. É isso mesmo. Maegeu. Tá? Nós tínhamos Egeu, que era um rei naquela região ali. Tá? Um rei fraco, que era submetido a Knossos, a Minos. Ele roga a Zeus um auxílio. Zeus ouve ele, o que que ele faz? O que que Zeus faz? Pega a mulher de Egeu e engravida a mulher de Egeu. Assim, caraca, maior filha da puta. Mas é essa a linha de raciocínio. Por que Zeus vai lá e engravida a mulher do cara? Beleza? O filho vai ser um semideus, Teseu, que era muito forte. Só que era impetuoso. O que é isso? Impetuoso, o cara era pavio quente, né? Pavio curto, cabeça quente. Então, Teseu vivia dizendo que ia para lá, ia matar o Minotauro, e que não sei o que lá. O que Egeu faz na sua sabedoria? Egeu pega os seus soldados, pede os soldados, 20 soldados, levantar uma enorme pedra. Pega a espada dele, enfia debaixo da pedra, os soldados soltam a pedra. E fala para Teseu, quando você tiver força o suficiente para pegar a espada, você pode ir lá matar o Minotauro. Beleza? E o moleque não conseguia levantar a pedra. Quando ele chega à fase adulta, Teseu consegue fazer isso. Levanta a pedra e pega a espada sozinho. Aí Teseu, junto com Egeu, organiza um plano. Tinha que mandar 20 virgens para o Minotauro, né? Então Teseu se disfarça de um dos virgens e vai até lá. Beleza? Chega lá disfarçado, ele tem que ficar disfarçado, porque se descobrir que ele é o filho de Egeu, né, pode piorar a situação. Então, Teseu fica lá só na maciota. Só que a filha de Minos, né, que é o rei lá do Minotauro, descobre Teseu. Só que ela se apaixona por Teseu. E ela faz um acordo com Teseu. Eu te ajudo, em troca você é obrigado a se casar comigo. Teseu aceita. Beleza? O que ele tem a perder? Ele aceita. Tá? E ela fica quieta. Pelo contrário, ajuda ele em quê? Quando Teseu é jogado no labirinto, ela entrega um novelo de lã, uma linha, né? Um carretel de linha, só que de lã, um novelo de lã. Tá? E o Teseu amarra a ponta do novelo na porta e vai labirinto adentro, seguindo essa linha. Na hora de assim ele não se perde, porque ele só segue a linha na hora de voltar para a porta. E conforme ele vai descendo para o labirinto,
a escuridão se torna implacável, o cheiro pior ainda, porque o Minotauro nunca saiu de lá, então cheiro de fezes, cheiro de urina, carne podre, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e ele finalmente encontra o Minotauro. O Minotauro dormindo, Teseu dá-lhe o primeiro ataque, acerta gravemente o Minotauro, mas não mata o Minotauro. Aí a luta dos dois foi fortíssima, beleza? Mas o Teseu mata o Minotauro. Quando ele volta, só pegar a linha de volta, ele chega até a porta, beleza? Porta trancada. Adivinha quem abre a porta? A noiva dele. Então os dois fogem de barco de volta para a casa de Teseu. Agora com o Minotauro morto. Beleza? Qual era o problema? Egeu pede para Teseu, na hora dele voltar para casa, levantar velas brancas. Beleza? Os marinheiros levantavam velas negras. Beleza? Qual era a linha de raciocínio? Teseu ia falar para os marinheiros levantar as velas brancas. Beleza? Aí o Egeu ia no alto do precipício e ficava olhando todo dia o barco. Se o barco tá com vela branca, Teseu tá no barco e tá vivo. Se o barco tá com vela negra, Teseu tá morto, né? Beleza. E ele ficava lá todo dia. Teseu esquece de pedir aos marinheiros de levantar a vela branca. Os marinheiros levantam velas negras. Quando Egeu viu isso, o coração dele ficou tão machucado, tão ferido, que ele se joga no precipício e morre. Outra característica da mitologia de Teseu, que é a impetuosidade dos jovens perante a sabedoria dos antigos. Beleza? A precipitação, a falta de atenção de Teseu provocou a morte do padrasto dele. Beleza? Aí, onde Egeu morre, os gregos chamam de Mar Egeu. Até hoje é chamado assim. Beleza? Isso aí para você ter uma ideia sobre a importância do período cretense para os gregos. Tranquilo? Enfim, os cretenses, voltando para a questão histórica. Beleza? Os cretenses, eles era uma sociedade palaciana, a escrita deles era linear, a capital da sociedade era Knossos, Minos. Tá lá o Palácio Real até hoje, não inteiro, obviamente, e o mais interessante é que existe um labirinto debaixo do palácio. Tranquilo? O que aconteceu para a sociedade cretense desaparecer? A invasão de outros povos, os aqueus. Daí o problema que os historiadores têm, porque a guerra foi tão forte, que vários conhecimentos dos cretenses foram perdidos, queimados, incendiados, destruídos. Então, por exemplo, aí a escrita linear, todas as pessoas morreram. Os pouquíssimos que sobreviveram, que sabiam ler e escrever, não passaram o conhecimento para os seus filhos. Então, perdeu-se. A gente não tem a escrita lá, mas a gente não tem ainda, não foi descoberto nenhuma forma de traduzir essa escrita. Enfim, com as cinzas do período cretense nasce o período micênico, ou seja, os cretenses sobreviventes da guerra e os aqueus sobreviventes da guerra se juntam, tá? Passam a coexistir e dessa coexistência surge o período micênico. Beleza? Também eram sociedades palacianas, beleza? Igualzinho o período cretense, só que é Minos, tá? Em Micenas. Daí veio o período micênico. A diferença é que os palácios eles eram fortemente murados. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é a escrita. Linear B. Ah, professor, e aí? Mesma coisa, tá? A gente perdeu-se o conhecimento dessa escrita. A gente não tem conhecimento algum dessa escrita dessa época aí. Beleza? E é justamente nessa época em que nós temos as principais guerras. As guerras de Troia, por exemplo, a Odisseia. Beleza? O que aconteceu? Micenas, ele queria expandir o seu território e ele vai aqui, ó, para Troia. Aqui, ó. Ela existe, Troia. Beleza? Qual é o problema de Troia?
são as muralhas de Troia. Conta a lenda que ela foi construída pelo próprio Apolo, o deus do sol, em que ele foi obrigado a construir essa muralha em punição. Qual foi a história, tá, da construção das muralhas de Troia? Aí a gente vai para Zeus, né? A mitologia de Zeus. Zeus era o mais novo, deus, dos grandes deuses. Ele era filho de Europa, uma titã, com Cronos. Cronos era o rei dos titãs. Beleza? E ele tem uma visão de que um dos filhos dele vai tomar o lugar dele. Aí o que, que ele faz? Ao invés, ele não pode matar os filhos, porque os filhos são imortais. Então, assim que os filhos nasciam, ele engolia os filhos. De novo, a questão do canibalismo. De novo, ó. O primeiro a nascer, Hades, o deus dos mortos. Ele vai lá e engole Hades. Depois, nós temos Poseidon. Ele vai lá e engole Poseidon. Depois, nós temos Hera. Ele vai lá e engole Hera. Tá? E o mais novo, Zeus. O que aconteceu? Europa, bolada com isso, né? Do marido dela engolir os filhos, ela faz uma treta. Ela vai lá, quando está em trabalho de parto, ela pega uma pedra, enrola em uma manta e entrega para Cronos, falando aqui, o seu filho. Cronos vai lá, pega a pedra e engole, pensando que era Zeus. Beleza? Pensando que era o bebê. A Europa pega, então, nasce o Zeus e a Europa esconde Zeus em uma caverna. Fica lá. Tá? Quando o Zeus chega à fase adulta, ele... Não, eu não posso viver escondido pro resto da minha vida. Eu tenho que vencer o meu pai. Aí ele arma um plano. Qual é o primeiro plano dele? Ele pega um vinho de Cronos e envenena. Beleza? E Cronos bebe esse vinho. Só que Cronos é um imortal também, então ele não morre. Mas ele passa muito mal. Começa a vomitar por causa daquele vinho. Vomita a pedra, tá? Curiosidade, tá lá até hoje na Grécia. Essa pedra virou um marco religioso para os gregos. Eles construíram um templo em homenagem a Zeus, e lá no templo tem a pedra. Tá lá o resto do templo e a pedra tá lá até hoje. Beleza? E depois vomita os próprios filhos. Zeus, na sua grande sabedoria, gritou para os irmãos: mete o pé que ferrou. Então, o Zeus esconde os filhos, os irmãos agora, né? E o que ele faz? Leva para aquela caverna onde estava escondido. Fala para os irmãos: ó, a gente tem que bater de frente com o nosso pai, porque senão a gente tá ferrado. Simples. O que eles fazem? Pô, não tem condição da gente bater de frente com o pai. A gente perde. Então Zeus, naquela sua malandragem, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então ele vai atrás dos inimigos de Cronos. Onde Cronos prendia os seus inimigos? No Tártaro. Então Zeus vai para o Tártaro, que era o inferno, liberta os inimigos de Cronos, que são os Ciclopes e são os Centrópodes. Tá? Esses bichos aí eram gigantes, tá? Que tinham 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças. Beleza? Ele é como se fosse 2 pessoas, mas num único tronco. Beleza? Então, pega esses bichos e liberta esses bichos. O Ciclopes, em agradecimento, constrói as armas dos deuses. Então, a lança de Zeus, que ele solta raios, o tridente de Poseidon, que controla os mares e cria terremotos, beleza? E o elmo da invisibilidade para Hades, o deus dos mortos, beleza? Aí, armados, com os centrópodes, tá? Os deuses entram em guerra com os titãs. A guerra foi sinistra, o combate foi sinistro, beleza? De um lado, um ficava no Monte Olimpo, o outro ficava numa outra montanha lá na região grega, e a porrada estanca entre os dois. Nem à toa que fala que é uma luta titânica, tá? Mares, tá, lavas, beleza? Chuvas de fogo do céu, aquela coisa toda, enfim, os deuses ganham, beleza? Os titãs são
trancafiados no fundo do Tártaro. Aí tem um outro problema. Quem é que vai ficar com o trono? Né? Os gregos, eles eram patriarcais, ou seja, a herança era para o filho mais velho, ou seja, tudo era para ficar com Hades. Beleza? Entretanto, se não fosse Zeus e o seu plano, que era o mais novo, ninguém ia ficar com nada. Então, o que eles decidiram? Sorte. Os gregos, eles acreditavam demais na sorte. Beleza? Tá aí a explicação. Então, eles jogam a sorte. Né? O joguinho do palitinho. O que fica decidido? Que Zeus vai ficar com os céus e vai governar os demais deuses no lugar do pai. Poseidon fica com os mares, tá? E quem é o azarado é Hades, que fica no submundo. Beleza? Tranquilo? É o carcereiro do pai. E vai controlar a alma dos humanos. Aí fica organizado isso aí. Zeus, então, vai lá e cria os humanos. Alguns poucos titãs ficam do lado de Zeus. Beleza? Pouquíssimos. Então, o que acontece aí? Assim, antes... eu vou explicar essa situação, outro ponto aí. É o caso aí, a avó. Tá? Tem a Gaia. Gaia é a avó de Zeus, que fica bolada por prender o filho dela, né? Aí ela entra em guerra com Zeus, mas é uma outra história. A gente tem que falar de Troia. Então, Zeus tem os filhos, né? Com Hera, que era irmã dele. Aí vem Apolo, vem Atenas, né? Só que Zeus, ele era, desculpa a expressão, tarado. Ele não podia ver um rabo de saia que ele ia atrás. Beleza? Aí nós temos o caso de Teseu, nós temos o caso de Hércules, né? Que era inimiga de Hércules, né? E assim por diante. Enfim, Hera fica tão chateada, tão chateada, tão chateada, tão bolada por ser a corna da parada, que ela arquiteta um plano. Beleza? Junto com os filhos, Apolo, beleza? E os irmãos Zeus, Poseidon, eles tramam contra Zeus. Zeus dorme, tá dormindo lá na sua cama. Quando ele acorda, ele está acorrentado. Os filhos Apolo, né, Atenas, vão lá e amarram Zeus na sua cama. E Hera se autoproclama nova rainha dos deuses. Beleza? Os ciclopes, que eram amigos de Zeus, né, vão lá e soltam Zeus na maciota. Zeus liberto, fica boladão. E o que ele faz? Engole Hera. Igualzinho o pai fazia. Beleza? Aí o interessante é que Hera era a deusa do lar. Beleza? Então agora Zeus tem a sabedoria da mulher, beleza? E a força do homem. Ele torna um ser perfeito. Tranquilo nisso? E aí, o que ele faz? Ele, né, castiga cada deus. O que interessa pra gente é Apolo. Ele exige de Apolo que ele construa uma muralha enorme e perfeita em volta de Troia. Esse era o castigo de Apolo. Daí veio a guerra de Troia que a gente está trabalhando. Beleza? Minos, tá? De Micenas, ele tá na sua expansão militar, dominando toda a região do Mar Egeu, beleza? E ele vai lá por Troia nessa guerra aí. Beleza? Tranquilo? Qual foi a jogada? Aí tem aquela questão de Helena e assim por diante, parará e pereré. Beleza? Vamos voltar aqui para nossa matéria. Então, é a mesma jogada aí. O período micênico é uma sociedade palaciana, beleza? E ela tinha escrita linha AB, tá? E como que ela cai? Igualzinho o período cretense. Vários outros povos invadem essa região. Nós temos os dórios, os jônios, os éolos e vários desastres naturais. Maremotos, terremotos e assim por diante. Beleza? Erupções vulcânicas. Isso faz com que o período micênico vai por terra. Beleza? Aí aparece a sociedade
homérica, o período homérico. Aqui, ó, o mapinha das invasões desses povos. Beleza? Os jônios, da onde vem, ele vem da região do que hoje aí a Sérvia, né? No caso, nessa época aí, da Macedônia. Os éulos. Os éulos vêm da região mais ou menos aí hoje. Na época, eles vêm, né, da área ali que nós temos da Áustria, daquela área ali. Beleza? Nessa época aí era tudo macedônio. Os dórios. Os dórios, ele vem pelo litoral. Beleza? Tranquilo? E ele vai dominando toda essa área. Então, no meio dessa confusão toda, erupções vulcânicas, maremotos, terremotos, tá? E guerras, a sociedade micênica também desaparece. Beleza? Das cinzas dessa antiga civilização, nasce uma nova civilização, que é o período homérico. Ou seja, os sobreviventes desses conflitos, eles se reorganizam. Igual é muito fácil você entender como um apocalipse. Beleza? Acabou tudo. Beleza? Igual o Mad Max. Beleza? O Walking Dead. A sociedade foi pro saco. Né? Aquele Meu Namorado é um Zumbi. Tá? Uma sociedade apocalíptica. Foi tudo destruído. Não tem política, não tem economia, não tem religião, não tem nada. Acabou-se. Beleza? A única coisa que eles tinham era a família. Então eles se organizavam em famílias. E essas famílias, elas tinham o único bem delas, que era a terra. Que através da terra que ela arrumava sustento para sobreviver. Então, com a agricultura, beleza? Eles conseguiam isso. Então, o que a gente tem no período homérico? Foi tudo destruído, chegando ao princípio básico de uma organização, lá do período das cavernas, que é a família. Beleza? Essas famílias, elas se juntavam para proteger a sua terra, sua área de caça, por exemplo. Tá? E é muito interessante que a gente voltou mesmo, nesse caso do grego, voltou a Idade da Pedra. Nós temos uma área nossa. Essa área a gente tem que defender com isso e dentes, porque se a gente perder essa área, a gente morre. Beleza? E eles utilizavam a agricultura aí. Beleza? Cada família era comandada por um chefe, tá? Que era o homem mais velho. Esse cara era chamado de pater, tá? Era o poder pater. Ele detinha um poder pater. Beleza? Essa palavra pater, nós hoje temos tudo baseado nessa ideia, como pai, patriarcalismo, paternalismo, beleza? Pátria. Tranquilo? Tudo baseado no pater. Poder pater. Tranquilo nisso, gente? Show de bola? Então, essas famílias eram chamadas de gen, ou genos. Beleza? Olha aí, genocídio, genoma. Beleza? Ou seja, essas famílias eram um aglomerado de pessoas que eram submetidas ao poder do homem mais velho, que era o poder pater. Essas famílias eram chamadas de gen, ou genos. Tranquilo nisso? Show de bola? Então essas famílias comandavam um território e essas famílias eram comandadas por um homem mais velho que detinha o poder pater. Beleza? Esses genos. Então, conforme o tempo vai passando, essas genos entram em guerra uma com a outra, fagocitam uma a outra e se unem a outras através de casamentos. Então, nós tínhamos gen A, né? Igual, por exemplo, a minha família. Família Ribeiro e família Bernardes. Duas famílias diferentes que se uniram através de casamento. Entendeu como funciona? Então essas famílias foram se juntando, mas também elas lutavam uma contra a outra. Então, por exemplo, eu, Ribeiro Bernardes. Aí tem outra família, sei lá, Silva Souza. Então essa gen, Ribeiro Bernardes contra Silva Souza, por causa de territórios. Então nesse período homérico, ocorrem esses conflitos todos, de família contra famílias. E essas gens vão se unindo, né, conforme eu falei com vocês, e vão ganhando mais territórios. Ganhando mais territórios. Beleza? Aí, dessa gen, deixa eu continuar aqui, deixa eu ver se eu coloquei, aqui ó. Dessa gen, ela vai para frátria, tá? Que são uniões de várias gens. Beleza?
Daí vem fraternidade, fraternal, amor fraterno, beleza? Essas frátrias vão se unindo, surgindo as tribos. Das tribos, as demos. Aí vem democracia, beleza? Aí as demos, polis, beleza? Política, tá? Que são as primeiras cidades gregas, tá? Então, para facilitar para vocês, eu vou jogar só as mais importantes, que são as famílias, a gen, que elas vão se unindo, tá? E vão vencendo outras famílias, beleza? E através desses conflitos, dessas uniões, elas vão crescendo e virando polis, beleza? O que é uma polis? A polis era uma cidade-estado. Tranquilo nisso? Isso surge tudo no período homérico. E também é no período homérico que a cultura grega começa a crescer conforme nós temos nessa imagem a Ilíada, tá? Que está aí até hoje, que é a Guerra de Troia. E nós temos a Odisseia também, que é a história de Odisseu. Beleza? Aquele cara que quer voltar para Ítaca e que não sei o que, parará e pereré. Então é justamente nesse período em que a cultura grega ela nasce e ela se desenvolve. Beleza? Tranquilo nisso? Show de bola? Então o que acontece aí para vocês entenderem? Então as polis, que é o mais importante para a gente ter, é a cultura e a política grega começa a aparecer no período homérico. Beleza? Tranquilo, tranquilo com isso? Aí as polis aparecem. Aí o que eles fazem? Essas polis elas começam a se expandir para toda a região da Península do Peloponeso. Beleza? Isso é chamado de a diáspora grega. Aí os gregos começam a se expandir para todo o mar Mediterrâneo, construindo várias colônias, tá? Que eram polis, que eram cidades. Beleza? Aí os gregos, por causa disso, passam a chamar o mar Mediterrâneo de Magna Grécia. Beleza? Ou seja, o que é a Magna Grécia? É a colonização dos gregos no mar Mediterrâneo. Tranquilo nisso, gente? Show de bola? Aí vem o período arcaico. Beleza? O período arcaico vem aí da disseminação das polis gregas por todo o mar Mediterrâneo, que é o crescimento da sociedade grega, conforme eu já tinha falado com vocês. Beleza? No período homérico, surge a sociedade grega, beleza? A organização política gen, beleza? A polis. Tá? O período arcaico é a disseminação das polis por todo o mar Mediterrâneo. Beleza? Então, como que eram as polis? Que a gente vai trabalhar aí agora no período arcaico. As polis eram cidades, estados gregas, beleza? Independente uma da outra. Então, cada cidade grega ela tinha sua própria religião. Eles tinham os panteões gregos. Todos eles adoravam Zeus, Poseidon, né? Atenas. Entretanto, cada cidade ela tinha um deus patrono. Beleza? Um deus no qual eles adoravam mais do que os outros. Tá? Então aí, obviamente, Atenas adorava Atenas. Beleza? Nós vimos aí Knossos, Poseidon, aí e assim por diante. Beleza? Então, mas ele ia mais do que isso. Todas as cidades gregas, elas eram divididas em dois blocos. A Ágora, beleza? E a Acrópole. O que era o Ágora e o que era a Acrópole? Nós temos a imagem aí, tá? O Ágora é simples. Era um local, era uma praça pública, onde as pessoas se reuniam para debater assuntos importantes para a cidade. Então, por exemplo, vamos fazer uma guerra. A galera aí se reunia no Ágora, beleza? Vamos criar um imposto. A galera aí se reunia no Ágora, beleza? E a Acrópole era a parte chique da cidade. Tá? Era onde a nobreza ficava, onde a galera rica ficava. Era a Acrópole. Tá? Então a Acrópole era o lugar mais alto da cidade, beleza? Onde tinha maior destaque. E lá eram construídos os templos,
tá? As pinacotecas. Pinacotecas eram lugares onde mostravam pinacoteca é coletivo de quadros, obras de arte, beleza? Então eram onde ficavam lá as pinturas, as bibliotecas, beleza? E as pessoas mais ricas moravam lá, beleza? Então a Acrópole era a parte mais alta, onde ficava o símbolo máximo da cultura grega, como templos religiosos, bibliotecas, escolas, tá? Pinacotecas e assim por diante. Tá? O Ágora era o lugar onde os gregos se reuniam para debater assuntos ligados à vida pública, à vida da cidade. Impostos, guerra, beleza? Investimentos e assim por diante. Beleza? Aí nós temos aqui, ó, o Ágora, uma cidade aqui, ó, que sobrou de uma polis da época, e na parte de cima a Acrópole. Aqui, ó, nós temos uma outra imagem também falando sobre isso. Lá em cima, ó, a Acrópole, beleza? E aqui embaixo, o Ágora, uma praça onde a galera se reunia. Beleza? Tranquilo? Aí eu vou fechar aqui, que nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre Atenas e Esparta. Beleza, galera? Um abraço, um beijo e um queijo para vocês.